Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós conversaremos com o secretário de Comunicação da Prefeitura, Dr. Márcio Gerri. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Américo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará. É um prazer estar aqui nessa tão importante banca de programa. Obrigado. Doutor, é o seguinte, 7 meses de governo, o senhor foi um dos mentores, talvez o principal mentor da campanha do atual prefeito, e essa campanha foi apoiada na palavra mudança. 7 meses, o que mudou? Olha, eu acho que mudou uma atitude, uma forma de governar, mudou a concepção da governança. O prefeito Edivaldo vem construindo uma governança democrática, uma governança transparente, participativa, com planejamento e com foco em resultados. Esses resultados, evidentemente, não aparecem todos ao mesmo tempo em 7 meses, mas eles são edificados, são construídos pacientemente e aparecerão. Além de uma atitude de governança, resultados importantes. Por exemplo? Nesses primeiros 7 meses. Os exemplos que eu poderia dar primeiro é o saneamento administrativo da máquina pública de São Luís. O prefeito herdou, para você ter uma ideia, uma folha de pagamento de salários atrasada e conseguiu honrá-la. São mais de 50 milhões de reais, para você ter uma ideia, que os telespectadores seria o valor, por exemplo, de um viaduto como o da Forquilha. Então é um recurso elevado. Conseguiu estabelecer uma política já muito aplaudida na área da educação, com o início das escolas em tempo integral e com a valorização do magistério. Os professores tiveram a implementação, ainda em menos de 6 meses, de bandeiras e de reivindicações que eles tinham represadas há quase uma década, como as titulações, a progressão horizontal, a progressão vertical, a implementação de um terço de hora-atividade. Então, uma área estratégica como a educação, que houve sim já modificações. E há também, em outras áreas, a recuperação, por exemplo, daquele grande programa de revitalização da Bacia do Bacanga, que já está sendo implementado, estava quase perdido, o início de um ousado plano de pavimentação no núcleo, no polo do Coroadinho. São mais de 400 vias que estão já sendo pavimentadas, drenadas, enfim, sinalizadas. Então, há sim, nas áreas principais, na área da saúde, da educação, na área da infraestrutura urbana e na área da gestão pública, existem avanços. Os resultados, evidentemente que eles não aparecem nitidamente ainda, mas eu tenho convicção plena de que eles aparecerão porque o planejamento foi feito, os estudos foram realizados e os projetos estão em curso, estão em andamento. Doutor Márcio Gerri, a imprensa noticiou agora recentemente a ida do prefeito a Brasília, fazendo pleitos e solicitações devidamente armado de projetos. O que causou estranheza foi, na reunião, ele está sentado do lado do chefe da Casa Civil da governadora. Como é que você olhou isso? Não, normalmente, com absoluta normalidade. A reunião foi convocada pela ministra do Planejamento, a ministra Miriam Belchior. Ela fez várias reuniões antes da que houve na quarta-feira passada. Esta reunião aconteceu do governador Alckmin com o prefeito Haddad, do Sérgio Cabral com o prefeito lá do Rio de Janeiro. Enfim, várias reuniões. Foi a rotina, então? Foi a rotina. Então não houve nada de extraordinário, é uma reunião convocada pelo Ministério do Planejamento e o Ministério convocou o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís. A Prefeitura foi representada pelo prefeito e o Governo do Estado mandou 3 assessores. O prefeito de São Luís, então, apresentou um conjunto de projetos, alguns já estavam tramitando no Governo Federal. Que projetos são esses? Primeiro, o projeto do Corredor de Transporte de São Luís. O que é o Corredor de Transporte? O Corredor de Transporte é uma intervenção que irá desde a Ferreira Goulart até a Coab, uma via nova, uma via que interliga, dando sentido de existência também à própria via expressa, né, que ficou indo quase mais ou menos... De nada para nada. Para nada, não resolve a questão do fluxo do trânsito de São Luís. Então, o Corredor de Transporte é uma verdadeira via expressa, né, concebida para atravessar a cidade, fazendo com que a gente tenha uma grande intervenção na infraestrutura viária da cidade de São Luís. Um outro projeto é o VLT, que já foi feito um estudo e a decisão de fazer uma destinação do VLT saindo da Praia Grande e indo até a Vila Maranhão, passando, portanto, pelo Anjo da Guarda, dando início aí à construção de uma espécie de um rodoanel em veículo leve sobre trilho. E outras intervenções que foram apresentadas é um conjunto de outros corredores.
São 7 grandes corredores com o alargamento de avenidas já existentes, que é o alargamento da Jerônimo de Albuquerque até a Guajajaras, alargamento da Daniel de Latouche, da Holandeses, da Africanos, da Franceses e ali também do João Paulo, da João Pessoa, que hoje é chamada de Avenida São Marçal, indo até o Anil. Então esse conjunto de projetos foi apresentado ao governo federal, está em análise e há uma expectativa muito otimista de que eles sejam aprovados, os recursos liberados para que a prefeitura possa fazer essas intervenções. E há também, como amplamente noticiado, uma proposta de parceria da prefeitura com o governo do estado e com o governo federal para a construção dos viadutos da Forquilha e do Calhau. A prefeitura entregou para o governo do estado projetos, o governo do estado, então, obtém do governo federal os recursos e executa a obra. Esse é o formato e a arquitetura do que foi acertado e do que está em tratativa com o governo federal e também com a República. É o que eu digo sempre, Américo, que é muito importante resgatar, que é a concepção de parceria. Parceria republicana é isso, feita de forma transparente e envolvendo os chamados entes federados, município, estado e União, que constitucionalmente têm que, de fato, trabalhar integrados em ações complementares. Doutor Márcio Gerra, esses projetos, o custo de indenização é quase igual ao custo de construção. Pelo estudo que eu tive, que eu analisei, que eu vi, que a equipe técnica apresentou ao gabinete do prefeito, não chega ao mesmo valor, mas de fato tem um valor elevado, né? Eu diria que chega a quase 1/3 do valor final de uma obra dessas, o custo com indenização. Doutor, essa foto, o prefeito do lado do possível futuro governador, como pensa o governo, pelo menos o candidato, o prefeito foi apoiado, calçado, o fulcro da campanha dele foi o pré-candidato do PCdoB, Flávio Dino. E, de repente, essa foto é emblemática ou não? Ela não representa absolutamente nada. Se eu falo em parceria, teria consequências políticas? Olha, quem responde isso é o próprio prefeito, Edivaldo Holanda Júnior. Ele tem dito e reiterado qual é o lado dele, né? E como ele disse numa entrevista coletiva há 2 meses, olha, na política eu tenho um lado, e o meu lado é o do campo que reúne o presidente da Embratur, Flávio Dino, o vice-prefeito Roberto Rocha, enfim, várias lideranças desse campo oposicionista do Maranhão. Então ali é uma foto de um evento administrativo, não dá para extrair dali menor consequência política. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior tem compromisso absoluto e integral com esse projeto de renovação da política no Maranhão, de mudança também no estado do Maranhão, de colaborar para que o Maranhão possa sair dessa situação administrativa que infelizmente ainda se encontra. Doutor Márcio, antes da campanha para prefeito, antes de ser lançado o candidato, houve uma tentativa de compor o que foi chamado, épocas atrás, de oposições coligadas. Acabou não acontecendo, saiu a deputada Adilza para um lado, saiu o prefeito, ex-prefeito Tadeu para o outro, e saiu o vitorioso Edivaldo. Há a possibilidade de fazer essa junção, essa aproximação, essa composição para a eleição de 14, caso se confirma a candidatura do doutor Flávio? Olha, eu acredito muito que nós teremos sim esta composição de um campo amplo. Eu acho que o Maranhão precisa, neste momento, de uma concepção de uma política de alianças ampla. Nós precisamos juntar todos aqueles que querem virar a página da política do Maranhão. Todos aqueles que não concordam. Eu sempre digo que assim, o que a gente está fazendo não é um juízo político, partidário de uma situação. O que a gente está fazendo é uma convocação a uma avaliação. O Maranhão, do jeito que está administrado, está certo? Está correto? Evoluiu a condição de vida do povo? Melhorou os indicadores sociais? O IDH subiu? Em absoluto. O senhor acredita, então, numa eleição plebiscitária? Então, nós precisamos ter uma eleição que oponha o Maranhão, que pode ser diferente, que pode encontrar a justa medida entre ser um estado rico e deixar de ser um estado de povo pobre. A gente pode encontrar um caminho novo para o Maranhão. E esse caminho novo, quem vai fazê-lo, construí-lo, não é o Flávio Dino sozinho, não é um partido, não é o Edivaldo Holanda Júnior. Isso é uma obra histórica, uma obra monumental que requer um acordo geracional, que requer uma aliança política, uma aliança com um claro projeto administrativo para o Maranhão. E aí, essas pessoas que você citou, todas elas eu tenho certeza que têm compromisso com essa ideia, com esse projeto, e que elas estarão juntas, fazendo uma pregação de mudança e conquistando. Eu tenho assim uma convicção muito forte, Américo, de que
em 2014 o Maranhão vira essa página, porque esse processo ele vem sendo construído ao longo de mais de uma década. Se você examinar bem a correlação de forças das eleições do Maranhão de 86 para cá, você sempre encontrará acima de 40% do eleitorado sinalizando um desejo de mudança e votando por alguma coisa que está em contradição com o grupo hegemônico. Então isso é muito forte, está nas águas profundas da política do Maranhão. Doutor, já houve uma situação em que essa página foi virada e houve, entre aspas, falência do programa. Na eleição do doutor Jackson, aquela eleição belíssima, eu me lembro da noite da eleição, do resultado das eleições, parecia uma final de Copa do Mundo, a cidade explodindo, povo, batucada, a coisa mais espontânea possível. O projeto de governo ele foi meio claudicante. O senhor, analisando esse projeto, onde ele claudicou, onde ele hesitou, o que ele deveria... Ele faltou noção histórica do momento? Olha, há uma dificuldade histórica de se avaliar o governo Jackson por uma razão simples. Ele não foi um governo que concluiu. Ele foi um governo interrompido. Então fica a dúvida. Em benefício do Dr. Jackson, poderá sempre se dizer, e honestamente, que ele deveria ser avaliado pelos 4 anos e não pelos 2 anos e 3 meses. Agora, é fato que também a gente tira dali um aprendizado. O primeiro grande aprendizado é que um governo, para fazer mudanças, não pode se dissociar dos movimentos sociais. Ele tem que fazer um governo apoiado, sustentado, dialogando permanentemente com as forças vivas da sociedade. Isso é indispensável para que se façam mudanças que são, no Maranhão, uma necessidade profunda. Você não fará isso sem o apoiamento desses movimentos, dessas forças. E ali faltou um pouco isso, né? Quer dizer, o próprio Dr. Jackson depois deu uma entrevista em que ele próprio reconhece esse distanciamento da plataforma que ele apresentou com um setor socialmente importante que poderia ter ajudado a fazer essas mudanças. Então, eu não estou falando algo de uma valoração minha. Sim. Eu estou deixando o benefício da dúvida em função do mandato não ter sido concluído e, ao mesmo tempo, puxando uma entrevista que ele deu a um jornal da cidade dizendo isso. O senhor está falando da aproximação com a sociedade organizada, com os grupos mais avançados. Diga uma coisa, a imprensa, blog bate muito no senhor está exposto demais. Os blogs, quando procuram alguém, esse alguém é Márcio Gerri. O senhor teve alguma participação naquela invasão da Câmara? O senhor responde no próximo bloco. Doutor Márcio Gerri, o senhor é um homem exposto e parece que vítima principal dos blogs que querem bater no sistema municipal. O senhor teve alguma participação na invasão da Câmara? São duas coisas. Primeiro, sobre os blogs, eu respeito muito todos. Acho que a chamada blogosfera constitui uma parte importante da democracia contemporânea. Sou atacado por 3 ou 4 blogs, né, e são blogs posicionados politicamente. Mas é da natureza da democracia, eu respeito muito. Quanto à Câmara, é a coisa mais estapafúrdia que eu ouvi nos últimos dias. Foi 2, 3 vereadores acharem que eu estaria estimulando a participação dos movimentos na ocupação da Câmara. Eu até disse ao presidente da Câmara outro dia, eu disse, presidente Pereirinha, eu precisaria ser 2 coisas, doido e burro. Graças a Deus que eu não sou nem doido nem burro. Não há qualquer sentido nisso, eu respeito os movimentos sociais. Estive, por designação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, à frente da prefeitura, do prédio da prefeitura, para receber os movimentos. Coordenei várias reuniões com os movimentos sociais. Sou egresso dos movimentos sociais, me sinto até hoje um militante desses movimentos. Então, acho que eles estão exercendo um direito que têm. Acho que abusam quando invadem prédios públicos, não há necessidade de se invadir prédio público, é um excesso. Mas no episódio da Câmara, absolutamente. Inclusive, na quarta-feira da outra semana passada, houve uma reunião dos manifestantes com uma comissão de vereadores e um vereador perguntou explicitamente qual tinha sido o meu papel na ocupação da Câmara. Todos disseram, nenhuma participação. E, de fato, é um absurdo, não houve qualquer participação. Eu perguntei porque eu gosto de instigar, mas eu já havia lido, inclusive, a negação de um dos líderes. Como é que fica essa coisa de líder
quando o grande líder desses movimentos, dessas manifestações, é a rede. Fica difícil de detectar quem começou o movimento, o contato. Como é que o poder fica se relacionando com isso? Eu repito sempre um conceito do professor Albino Rubim Canelas, professor da área de comunicação, que ele diz que a gente vive, a humanidade, no seu processo civilizatório, avançou da Idade Média, do obscurantismo, para a Idade Mídia. Dessa instantaneidade, dessa clareza absoluta, dessa transparência que as novas tecnologias permitem. Naquele primeiro manifesto que houve aqui em São Luís, recente, dia 19 de junho, nós antecipamos nas redes sociais que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior gostaria de receber os manifestantes no Palácio La Ravardieres e que estaria os aguardando lá, como de fato convocou a OAB para também receber os manifestantes. E eu e mais 2 secretários descemos para encontrar os manifestantes e para conhecer a comissão que iria subir para falar com o prefeito. A comissão não apareceu e um dirigente do movimento estudantil me disse: a comissão não existe, a comissão é o Facebook, foi um endereço, um grupo que foi criado para mobilizar. Como o poder age então? Essa é a grande questão do momento. Há um debate muito forte, muito aceso sobre o protagonismo político das redes sociais. Eu, acho que é um debate que está em curso, não há grandes respostas para as questões relativas ao protagonismo político nas redes sociais, mas eu recebo isso, eu enxergo, eu leio como algo extremamente positivo. Só me interrompendo, essa força da rede, essa transparência de fatos, esse imediatismo de informações, isso aumenta a fiscalização em cima do poder público? Aumenta muito a fiscalização, coloca em cena outros atores políticos que não estavam. Qual é a arquitetura da política tradicionalmente, né? A disputa do poder se faz pelo exercício da política tradicional, dos partidos, especialmente, dos sindicatos, daquilo que está instituído. O que há na ocorrência desse mundo, dessa sociabilidade midiática? É que o campo da comunicação também é um espaço, é uma arena fundamental para a disputa de poder, de projetos e, portanto, interage e realiza a política. E nós estamos vivendo agora, presentemente, nesse momento exato, um estágio novo, a um novo patamar. O Brasil é totalmente diferente em sua configuração política a partir de junho de 2013. Para onde vai, qual é a intensidade, nenhum de nós pode responder. Mas o fato é que a emergência de uma forma nova de fazer política que assegura mais participação, mais transparência, mais controle. Eu acho que esse movimento ainda é embrionário e que ele vai render muitos frutos e que vai exigir um novo marco regulatório de várias áreas e vai exigir, sobretudo, uma nova atitude da chamada classe política. Doutor, atualmente a governadora está vítima de um processo, não sei se justo ou não, mas um processo de cassação em função de alguns convênios que teriam sido feitos imediatamente antes da eleição de 2010. Essa rede evitará? Olha, eu acho que a partir da decisão anunciada na semana passada da Procuradoria-Geral da República pela cassação da governadora Rosiana por abuso de poder econômico e poder político, eu acho que isso inapelavelmente irá repercutir na sociedade. Eu acho que haverá manifestações, as pessoas vão se pronunciar acerca, porque isso é um fato muito importante, é um fato muito forte da conjuntura política do Maranhão. Nós estamos vindo, eu disse ontem numa rede social, que perto do processo que cassou o Dr. Jackson Lago, o processo do Dr. Jackson Lago é fichinha perto do processo que está em apreciação no Tribunal Superior Eleitoral. São fatos muito maiores, muito mais graves. Há como diz o próprio Procurador-Geral da República, há uma série de convênios celebrados com recursos liberados no dia da convenção partidária, às vésperas da convenção e imediatamente após a convenção partidária que escolheu a atual governadora como candidata. Então é um fato de muita gravidade e eu acho que este fato precisa ser debatido pelas instituições, pelo parlamento, pela OAB e também pela sociedade de um modo geral, e acho que esse debate ocorrerá para que haja, sobretudo, um julgamento. Não se faz pré-julgamento, a posição do MPF não é terminativa, cabe a uma corte dizer se aquele procedimento é correto ou não. E o que é importante é que a sociedade peça que haja o julgamento. Isso é importante até para a governadora, para que ela possa
na corte, se defender e tentar provar que é inocente nesse processo. O senhor acha que essa rede, esse chefe atualmente dos movimentos chamado Facebook, ele impedirá ações dessas, inibirá ações esse tipo de ação? Eu acho que nas eleições de 2014, eu acho que as redes sociais cumprirão um papel que nunca cumpriram. Vão cumprir um papel inaugural nos processos eleitorais. Serão fiscais, serão plataformas de divulgação de ideias, serão plataformas de debates, mas eu acho que podem também assumir um grande papel, que é o de ser a plataforma da fiscalização dos processos eleitorais, da denúncia do abuso do poder político, do poder econômico, enfim, de fazer com que haja a ocorrência da democracia da melhor maneira possível, da forma mais isonômica, da forma mais participativa, da forma mais correta possível. Aquele comício tradicional, festivo, do palanque, bandeirinhas, banda de música, aquilo está praticamente em extinção. Olha, desde 1985, quando eu participei da campanha do Haroldo Saboia, prefeito de São Luís, eu participei de todas as campanhas eleitorais. Portanto, eleições a cada 2 anos. Uhum. E nos últimos 3 pleitos, praticamente nós abolimos os comícios. Não há comício tradicional. Na campanha de comício e a rede agora? O comício já vem migrando, né? Primeiro migrou para o palanque eletrônico, ou seja, a televisão o horário eleitoral gratuito foi uma conquista democrática importante, porque ela permite uma democratização da possibilidade de falar, de interagir, de conversar, de expor ideias. Você imagina aquelas mega estruturas de trio elétrico, de comício, de camisetas, aquilo tudo torna a eleição muito desproporcional e faz com que o poder econômico decida um pleito. Nós estamos avançando, a televisão e o rádio significam um avanço enorme, extraordinário, e mais recentemente as redes sociais. Se nos pleitos anteriores o comício tradicional já estava em extinção, neste que se avizinha, certamente ele desaparecerá. Não vai fazer falta alguma. Doutor, é o seguinte, o senhor fala em tempo de televisão. Alguns partidos chamados nanicos, eles negociam possíveis acordos e aproximações em função do tempo que dispõe na televisão. Como é que o senhor olha isso? Que éticas, com que olhar e que cobrança ética o senhor olha isso? Eu acho que há um debate na sociedade brasileira que, infelizmente, ele aparece e some. Apareceu de novo agora, que é sobre a necessidade de uma reforma política. E uma reforma política profunda. A gente tem que adequar o exercício da política às exigências que o mundo concreto real, que o avanço da democracia vão construindo. Então, hoje, a gente precisa rever, sim, a representação partidária. Não para inibir constituição de partidos, mas para evitar o mercantilismo partidário que existe. Não sejamos hipócritas, existe, sim, o mercantilismo partidário. Em todo pleito a gente tem visto isso aí. E todo dia há notícias acerca de balcão de negociação partidárias que não são orientados por plataformas, por programas, por ideias, por projetos eleitorais. Então, isso aí a gente só vai resolver no conjunto de uma grande reforma política que discuta com seriedade o financiamento público de campanha, a primazia do partido político, a questão das coligações, a votação em lista, o voto distrital ou não, o voto distrital ou o voto distrital misto, enfim. Há um leque de possibilidade de modernização da democracia no Brasil que nós precisamos pôr em pauta, debater para que as eleições elas traduzam da melhor maneira o sentimento do povo em cada momento. Como é que está sendo visto pelo comando da futura campanha do deputado Flávio Dino, aliás, do presidente da Embratur, Flávio Dino, como é que está sendo vista a possibilidade, é uma eleição também para presidente da República. O palanque de Flávio Dino está aberto a qual candidato ou a todos os candidatos? Como é que vai ficar isso? O candidato é da base do governo, da presidente. E como fica? Nós temos feito um debate com a direção nacional do PCdoB. O presidente Renato Rabelo esteve recentemente com a presidenta Dilma, conversaram longamente. O PCdoB estabeleceu nacionalmente como prioridade a disputa do governo do Maranhão. Então, essa é a prioridade do partido. Palanques, nós vamos pronunciá-los sempre assim, no plural. Já fizemos isso outrora. E o palanque do pré-candidato Flávio Dino, quando for candidato, será o palanque de todos aqueles que vierem na base estadual
a apoiar esse projeto. Então a gente hoje tem, por exemplo, a pré-candidatura da presidenta Dilma, tem a pré-candidatura do governador despencando, a pré-candidatura do governador Eduardo Campos, do PSB, pode ter também o apoio do PDT, são as duas candidaturas possíveis neste momento, unificando todo este campo. E se nós também tivermos aqui o apoio do PSDB, teremos também que na hora certa, no momento certo, na instância certa, definir formas da gente poder fazer com que a necessidade do palanque amplo estadual não seja inviabilizado pela diversidade do palanque nacional. São duas instâncias distintas, são duas eleições diferentes e a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que cada um tenha a possibilidade de defender o seu projeto nacional sem que isso se traduza num prejuízo para o projeto estadual. Outro dia eu conversei com o presidente do PSDB e ele mostrou está aberto para conversações, inclusive com o PCdoB. Como é que você olha isso? Responde no próximo bloco. Secretário, outro dia conversando com o presidente do PSDB, ele se mostrou muito aberto a conversas e a possibilidade de uma aproximação com o PCdoB. Como é que você olha isso? Olho com naturalidade e com otimismo também. O deputado Carlos mais Brandão, otimismo, mais naturalidade? Com muito otimismo, né? O deputado Carlos Brandão tem sido um interlocutor frequente, a gente tem conversado muito com ele e não é de hoje. E há muita identidade no que diz respeito à leitura que fazemos da política no Maranhão e das necessidades que o Maranhão tem. Então a gente vai precisar construir este caminho também com o PSDB. Eu tenho uma tese, Américo, que eu repito muito, que é a chamada tese acriana, a tese do Estado do Acre. O Estado do Acre, para derrotar o Ildebrando Pascoal, né, de triste memória, todas as forças políticas se uniram. O PT, o PSDB, todos os partidos que queriam uma mudança no Estado do Acre, eles conseguiram se unir, abstraindo as diferenças nacionais. E fizeram com que houvesse no Estado do Acre um ciclo virtuoso longo, de mais de uma década. Então a gente precisa ter essa maturidade, juntar em torno de um programa de mudanças, forças políticas que estejam em contradição com esse atraso que insiste em castigar o Estado do Maranhão. Como eu li no editorial de um jornal da cidade ontem, o principal adversário do grupo que está no poder no Maranhão, da governadora, são os indicadores do Maranhão. Porque isto não é discurso, isto é uma realidade que angustia, que atormenta, uma realidade que faz com que haja no coração das pessoas um sentimento profundo de que é preciso virar a página, que é preciso mudar. E o PSDB pode sim estar neste palanque que vai fazer essa proposta para o Maranhão, de avaliar a situação do Estado, de encontrar um caminho novo capaz de transformá-lo. Secretário, é o seguinte, o pré-candidato Flávio Dino já é pré-candidato há bastante tempo. Ele circula o estado do Maranhão atualmente, ele viaja frequentemente. Ele já tem um plano ou um pré-plano para o estado do Maranhão? O que nortearia esse plano? Tem sim, mas é um plano que está em debate permanente. Foi instituído no começo do ano um programa chamado Diálogos pelo Maranhão, que consiste exatamente em apresentar um conjunto de ideias. Eles acontecem onde? Eles acontecem nas cidades. A gente está percorrendo com o Flávio Dino e várias lideranças todo o estado do Maranhão. Aos finais de semana, sempre se vai a uma cidade, a 2, a 3, a 4, ou até a 6, 7, 8 cidades, para debater, para olhar no olho, para ouvir, para sentir o que a população está estabelecendo como prioridade. Então, esta plataforma, este programa, ele vai se construindo a partir do diálogo horizontal, direto com a comunidade. Temos escolhido muitos subsídios, temos enriquecido as formulações que a gente já tinha acumuladas sobre a realidade do Maranhão. Então, a gente precisa fazer com que esse programa seja debatido, seja enriquecido, seja incorporado e se traduza lá no ano que vem, quando iniciar a campanha, num programa de governo. Então, desde já, em pré-campanha, estas forças têm debatido um programa de mudanças para o Maranhão. O senhor que roda o interior do Maranhão, descontentamento existe
na população do Maranhão com nossa realidade. O povo tem a consciência de que isso está diretamente vinculado ao processo político? Uma consciência assim, explícita, né, talvez nem todo mundo tenha, mas eu acho que aumenta cada vez mais o sentimento de que o atraso do Maranhão, de que a colocação do Maranhão ainda em posições de campeão de tudo aquilo que não é bom, as pessoas percebem que isto aí deriva da má política. Porque o Maranhão, eu repito, é um estado com grande potencial, é um estado que já tem infraestrutura, mas é um estado que não consegue fazer com que a sua potencialidade se traduza em melhoria da qualidade de vida da população. Então, esses déficits todos, esses gargalos, essas deficiências, as pessoas sabem que são derivadas de problema de gestão. É uma coisa que a gente precisa, assim, com muita serenidade, fazer o debate. O fato concreto e irretocável que a governadora Rosiana fracassou rotundamente, como diria o Velho Brizola, na tarefa de administrar. Em seu 14º ano de governo, não há um indicador vistoso, exuberante, para dizer, eis aqui um legado meu para o Maranhão. O grupo que hegemoniza a política do Maranhão desde 65 não tem um portfólio vistoso para dizer, eis aqui o Maranhão que eu herdo. Agora, me diga a razão. Então, as pessoas percebem mas que a há um razão fracasso disso administrativo. Houve uma combinação de patrimonialismo, de inépcia, de falta de capacidade administrativa, de capacidade gerencial. Você acha que eles não tiveram boa vontade? Faltou boa vontade? Se tiveram boa vontade, as guardaram em casa, porque esta boa vontade não se traduziu materialmente em ação concreta, não se traduziu em política pública. Em política pública que melhorasse a situação do Estado do Maranhão. Eu faço sempre o retoque e sublinho que não se trata de um discurso artificial, de quem quer disputar a eleição, de quem vai para uma batalha eleitoral. Estes são, digo e repito, irretocavelmente os dados da realidade. Os dados da realidade, eles afrontam os maranhenses. Os dados da realidade do Maranhão, eles colocam os maranhenses numa situação até de vergonha nacional. Você acha que existe um clima que existe um clima de indignação em relação a isso? Eu acho que vai se criar. Eu gosto sempre... Vai se criar o quê? A rede que vai criar? Acho que vai Facebook, eu acho que a sociedade está criando. Os partidos políticos, os movimentos sociais. E esse sentimento que se agudiza agora, ele não foi criado agora. É importante lembrar isso. Em 86, o Cafeteira ganhou a eleição e ganharia com aliança ou sem aliança com o Grupo Sarney. Em 1990, o Castelo não ganhou a eleição por um pouquinho de voto. Em 94, o Cafeteira perdeu a eleição por um pouquinho de voto naquele processo tristemente famoso. Sim. Em 98, que a governadora estava enferma e disputou a eleição praticamente sem fazer campanha, mesmo naquele ano, a oposição, juntando os votos, teve 40% do eleitorado. Em 2002, teve aquela mudança de anulação dos votos do Ricardo Murat, que fizeram com que o Dr. Jackson não fosse ao segundo turno contra o Zé Reinaldo. Lembro. Em 2006, o Dr. Jackson ganhou, e em 2010, o somatório de Flávio e Jackson beirou os 50%, e se não fossem aqueles misteriosos 0,08%, né? Por que misteriosos, doutor? Misteriosos porque a eleição tinha um procedimento, a eleição tinha um curso normal até 80% da totalização. A apuração, né? A apuração. Até 80% ela tinha um curso normal, uma frequência, digamos assim, uma frequência cardíaca constante. A partir daquela interrupção, quando voltou com uma outra dinâmica. Enfim, foi feita uma investigação acerca daquilo, há um laudo técnico que nos foi apresentado e apresentamos à Justiça, que atesta que houve incorreções. Infelizmente, a Justiça não acatou, muito embora a própria Procuradora Eleitoral tenha recomendado que o TRE abrisse uma investigação sobre o caso. Mas, enfim, passou. O que eu quero dizer, em síntese, é que se a gente recuperar os últimos 24 anos, 2 décadas e 4 anos, o sentimento oposicionista do Maranhão é forte. A hegemonia do grupo dominante não é uma hegemonia em conteste. Ela sempre esteve em contestação. E esse acúmulo histórico faz com que haja agora uma vontade muito mais organizada. Eu te digo assim, sem fazer torcida, mas tentando aqui puxar para uma análise bem racional. É muito difícil o grupo dominante se manter no poder político do Maranhão
no próximo ano, porque há uma fadiga absoluta da hegemonia que eles exercem, e essa fadiga também se sustenta, além de ser uma fadiga de poder natural, há também uma absoluta falta de resultados. Não tem o que mostrar para merecer de novo a confiança do povo. Duas perguntas. Foi essa desritmia cardíaca que provocou do presidente da Embratur aquela afirmação de que a justiça eleitoral está sob suspeita? Na verdade, pensaram uma frase, descontextualizaram e tentaram colar no presidente da Embratur uma acusação à corte e à justiça. Não é isso. O Flávio é um jurista, como você bem sabe, os telespectadores também. É uma pessoa que já integrou, inclusive, a corte local do TRE como juiz federal. Foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação de Juízes Federais, portanto, tem uma responsabilidade muito grande com o campo jurídico. Por isso que a frase pesa. Por isso que a frase pesou. Mas ele tratou ele próprio, ele já explicou isso aí, não é uma suspeição não é uma suspeição da justiça, indistintamente. É que há fatos recentes que podiam ter sido transparentemente tratados, que podiam ter sido transparentemente avaliados e que não foram. Mas isso aí não significa uma condenação da justiça. Nós, inclusive, torcemos sempre, acreditamos e sempre temos a expectativa de que a justiça sempre dê um grande exemplo ao povo do Maranhão, fazendo com que o seu papel seja cumprido com muito rigor, com muita transparência também. A outra pergunta que vinha daquela anterior é a seguinte: o senhor acha que o Luiz Fernando, ele não é um opositor digno de ser respeitado? Digno de ser respeitado ele é. Não, como candidato, não como ser humano, que ele é uma pessoa extremamente agradável e honesta. Como candidato, eu falo como candidato. Como candidato, ele é digno de ser respeitado como seria qualquer outro candidato do grupo. Eu outro dia dei uma entrevista a um blog e eu disse que que é uma frase popular, que não adianta botar remendo novo em roupa velha. Pano velho. Do mesmo modo que também não adianta botar remendo velho em pano velho, que aí é pior ainda. Então, eu não estou tratando de idade, de questão etária. O Luiz Fernando é um candidato que representa a mesma coisa que representa a Rosiana. Não há absolutamente distinção alguma. Ele integra esse grupo, ele é um quadro orgânico desse grupo desde o governo Luiz Rocha. Então, ele vem dentro das estruturas de poder desde então, passando pelo governo Luiz Rocha, na interventoria da Prefeitura de Caxias, depois como secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Educação. E não há nada de exuberante que o tenha distinguido do conjunto do grupo. Eu até acho que no grupo Sarney tem quadros melhores que ele, que o Luiz Fernando, para esta batalha. Mas não é um problema nosso, aqui da oposição. Nem me cabe perguntar quem. Não é um problema lá deles. Agora, vamos fazer o debate. Eu acho que ele pode fazer sim, tem capacidade de fazer um debate de bom nível. Agora, e o debate será um debate que ele não pode fugir da essência do debate. A questão não é pessoal, não é personal, não é Américo versus fulano, não é Flávio Dino versus Luiz Fernando. O debate que o Maranhão precisa fazer é ser este modelo que botou o Maranhão para ser o último lugar em indicadores sociais, se ele deve continuar ou não. Se a gente deve experimentar uma outra forma de exercício da política ou não. Se a gente deve fazer alternância de poder ou não. A alternância de poder foi benfazeja no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Todos os estados que experimentaram alternância melhoraram, porque a política melhorou e a política melhorando melhora a situação de vida do povo. O Ceará foi assim, o Piauí, aqui nosso vizinho, que a gente brincava com o Piauí outrora, que o Piauí era mais pobre que o Maranhão. O Piauí passou à frente do Maranhão em tudo, infelizmente para nós, felizmente para eles. E nós temos hoje essa companhia incômoda. Nós somos só nós e os irmãos alagoanos, né, abaixo nos indicadores sociais. E amargando, Américo, uma coisa dolorosa. Se você pega a questão da mortalidade infantil, os índices que nós temos, e se você pega a expectativa de vida, você pega, infelizmente, a morte nas duas pontas. A morte quando nasce e a morte na expectativa de vida. Porque a tradução sim para a expectativa de vida é você morrer antes da hora. Não há sentido o maranhense ter que morrer antes do piauiense, do cearense, do pernambucano. E eu coloco isso aí porque é como dizia o velho poeta Bertold Brecht, isso aí deriva do quê? Deriva da política.
É a política que ajuda a definir o preço do feijão, o preço do arroz, a expectativa de vida, a taxa de mortalidade infantil. Então é essa coisa que a gente precisa debater no Maranhão. E o Luiz Fernando, como qualquer outro candidato que eles escalem, porque eu acho também que ele pode até não ser o candidato, qualquer um que venha do grupo dominante, do grupo Sarney, vai ter que explicar para o povo do Maranhão quais são as razões de tamanho fracasso, quais são as razões de não conseguirem pegar um estado tão rico e tirá-lo de uma situação em que o povo é tão pobre. Essa equação paradoxal tem que ser resolvida e eles não poderão explicar. Doutor, TV, infelizmente nosso tempo está esgotado. Essa brilhante peroração final aí foi bom, muito bom. E diga agora, se despeça da população de São Luís como secretário e como um dos coordenadores da campanha do futuro candidato Flávio Dino. Em primeiro lugar, eu deixo um agradecimento a toda a equipe da TV Guará, a você, Américo, que é um ícone da nossa cultura, das letras e do jornalismo, e dizer aos telespectadores que nós temos uma responsabilidade muito grande para debater de forma democrática, transparente, respeitosa, debater esse nosso Maranhão e debater também a cidade de São Luís. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior está fazendo um esforço monumental para colocar a cidade nos trilhos, para dar à cidade um planejamento que ela precisa, para resolver problemas de agora, mas para projetar a solução de problemas daqui a 20 anos. E eu tenho certeza absoluta de que, muito brevemente, todos nós diremos aquilo que ele disse na campanha, que é aquela frase de que valeu a pena acreditar na mudança. Os caminhos que estão sendo trilhados em São Luís é para que todos nós tenhamos a conclusão de que vale mesmo a pena acreditar na mudança, acreditar na renovação. Muito obrigado pela sua presença. O programa e a TV estão à sua disposição, à disposição do prefeito, à disposição de todo o quadro político maranhense. E boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.